Então, o modelo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que eu considero confiável de você fazer pela metodologia que muitas pessoas fazem, aquela metodologia gráfica, é até o método de 2 camadas. Superior a isso, pessoal, 3, 4, 5 camadas, utilize um software, utilize o MATLAB. Se você modelou corretamente no MATLAB para mais camadas, utilize essas ferramentas computacionais. Fora isso, não utiliza método gráfico, tá? Método gráfico, pessoal, 2 camadas no máximo, mais que isso não utiliza método gráfico para fazer estratificação. Por quê? Incorre em muito erro do operador, erro de olho, tá? Muito erro do operador que eu não recomendo você fazer. Beleza, o solo que a gente vai trazer aqui hoje, então, é um modelo de solo de 2 camadas e a gente vai fazer uma estratificação em 2 camadas. O que caracteriza um solo de 2 camadas? Eu falo assim, ó, esse solo foi caracterizado, eu estratifiquei esse solo em 2 camadas. Quando que eu fiz isso? Quando eu determinei a resistividade da primeira camada, quando eu determinei a profundidade da primeira camada e quando eu determinei a resistividade da segunda camada, tá? O solo de 2 camadas está completamente definido depois que eu defini esses parâmetros. Ailton, e a profundidade da segunda camada? A profundidade da segunda camada, ela parte da superfície, né? E ela vai até infinito, tá? Pelo modelo matemático, perfeito? Então, ela está determinada, então, depois que eu já defini a resistividade da primeira camada, profundidade da primeira camada e resistividade da segunda camada, já que eu sei que a profundidade da segunda camada já é infinita. Professor, a profundidade de haste muda com o aumento da distância entre haste? Teoricamente era para mudar, porque segundo a NBR 7117, a profundidade máxima que você deve fincar o eletrodo é de 10% da distância entre hastes. Ou seja, se você está fazendo uma medição que a distância entre as hastes da medição é de 1 metro, a profundidade máxima que você pode enterrar o eletrodo é de 10 centímetros. Só que isso se torna muito chato num processo de medição em que você tem que variar. Por exemplo, fez a medição de 1 metro, você enfia no máximo 10 centímetros. Medição de 2 metros, no máximo 20 centímetros. Medição de 3 metros, 30. Aí se você vai 30, e aí você pode manter 30 para todos, que aí você já vai estar respeitando o máximo. Por exemplo, se você manter 30 centímetros para medição de 4, o máximo que você poderia enterrar era 40 centímetros. Se a gente enterrou 30, tá certo. Eu mantenho 30 centímetros para todas as medições. Para a gente não ter esse problema, eu já meto tudo com a mesma distância. Normalmente eu cravo de 20 a 30 centímetros, tá? A haste que a gente crava, tá bom? Então, assim eu determinei completamente um solo de 2 camadas. O solo estratificado em 2 camadas é caracterizado pelas variáveis ρ1, resistividade da primeira camada, ρ2, resistividade da segunda camada e H1, que é esse H1zinho aqui que faltou 1, profundidade da primeira camada, tá? A equação, o modelo matemático que define o solo de 2 camadas é esse daqui, pessoal. É a resistividade da distância entre hastes A, dividido pela resistividade da primeira camada, ela é igual a 1 mais 4 vezes o somatório de N, que é uma variável auxiliar, de que esse N varia de 1 a infinito, e esse N ele é o expoente do K, que é o coeficiente de reflexão. A gente vai entender melhor o que é esse coeficiente de reflexão aqui. Então, o N ele deve variar até infinito, fazendo esse somatório até o infinito. Ah, Hilton, vou montar isso aqui no Excel. Preciso variar o N até o infinito? Não, gente, tá doido. Ele nem vai fazer um negócio desse, não. Variou até 500 ali para o Excel. Isso é moleza e vai ser suficiente para você ter um dado muito confiável.